Muito bom dia, amigos. Nós estamos aqui com o Dimensão News em Osório, a terra dos bons ventos. E revendo, né, mais uma vez com satisfação, o prefeito Romildo Bolzan Júnior, que assume pela quarta vez a administração municipal depois de estar afastado por 12 anos. Vamos conversar com o prefeito e saber, né, das ações tomadas no início do governo, enfim, a situação do município, né, a partir do que assumiu o comando, dentre outras ações que temos, como cancelamento do rodeio, obras prioritárias, enfim, o que a administração municipal prioriza nesse momento no seu retorno. Prefeito Romildo, bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. Prefeito, vamos falar sobre quando o senhor assumiu, se deparou com uma situação desconfortável na administração municipal de Osório, principalmente no quesito financeiro. Como foi, né, que o senhor se deparou com esta situação? Não, a Prefeitura de Osório, na verdade, deixou uma situação extremamente delicada, porque no final do ano passado teve que repactuar, porque depois de setembro não pagou mais as questões do Fundo Previdenciário, repactuou essa conta de 11 milhões e 900, que acumulado com financiamento de 20, com mais dois financiamentos de 10, nós temos aí de pagamentos mensais para realizar em cima de financiamentos para obras e mais, essa repactuação quase 60 milhões. Isso inviabiliza qualquer capacidade de investimento. Fora disso, além de um orçamento extremamente enxuto, extremamente delicado, extremamente fragilizado, com pouca margem de opção, com pouca margem de ação, com pouca margem de suplementação e sem nenhuma sinalização de receita maior, nós tínhamos que rapidamente começar o ano fazendo o quê? Fazendo pelo menos a manutenção da praia, dos balneários de Osório, que sequer tinham sido capinados, que sequer tinham sido limpados, que sequer tinham sido revisada a iluminação pública, que sequer tinham feito corte de grama, que sequer tinham feito a limpeza da beira da praia, que sequer se organizou minimamente uma recepção aos veranistas, aos nossos turistas e aos nossos moradores de Atlântida Sul. Então a emergência foi rapidamente aí. Fizemos lá em 2 meses praticamente a manutenção da praia, depois retomamos para cá e estamos basicamente trabalhando essa questão de manutenção da cidade, de limpeza da cidade, de organização da cidade, para fazer uma rotina adequada. Segundo, fizemos rapidamente a compra de mais aquisições de vagas de educação infantil, avançamos nesse particular, preparamos o ano letivo, fizemos compra de remédio, que zerado estava totalmente o estoque da farmácia municipal, nós não tínhamos nenhuma situação de remédio, nenhuma situação que pudesse, faltava tudo, não tinha um comprimidinho para a doença mais simples, para aqueles acompanhamentos mais cotidianos, mais corriqueiros, mais diários, nós não tínhamos absolutamente nada, fizemos a reposição disso tudo, criamos uma condição de recuperar equipamentos do parque de máquinas, que estavam praticamente, depois das eleições, ficaram completamente detonados, não tinham nenhuma recuperação, nenhuma manutenção, quebrava, encostava, não tinha mais situações de fazer qualquer intenção de compor isso, tinha que fazer a manutenção das estradas do interior, nós não tínhamos iluminação, conseguimos fazer a compra de todo o processo de iluminação apenas para o final de fevereiro, quando então começamos a repor no Osório, nunca teve, por exemplo, em torno de 669 lâmpadas queimadas, não sabíamos se era lâmpada queimada, se era reator, se era a própria máquina, isso, quer dizer, então agora nós estamos voltando para uma rotina adequada da manutenção, entende? Da manutenção. E isso tudo nos dá um bloqueio de fazer uma série de situações. Estamos completamente bloqueados em relação, já faz algum tempo que o município de Osório ultrapassou o índice de pessoal, isso nos bloqueia para várias situações, né? Nós não temos convênio com a Brigada por conta exatamente dessa situação para fazer a sinalização, a fiscalização de trânsito da cidade. Quer dizer, nós estamos numa posição muito fragilizada enquanto município e buscando exatamente esse processo de recuperação. Não conseguimos fazer reposição salarial que era prevista para o mês de março, que daria aproximadamente 4,5, porque não tinha previsão orçamentária para isso, não tinha uma dotação orçamentária que pudesse ser aplicada nessa reposição, não tinha sinalização de realização de receitas maiores, portanto não pudemos fazer isso, tivemos que cancelar todos os eventos importantes que o Osório sempre teve, que são importantes, mas que não foi possível fazer por conta exatamente da ausência de previsão orçamentária, e principalmente porque nós não tínhamos mais margem para suplementar de outras pontas para pagar isso, sempre aparecia qualquer outra coisinha, o parque de rodeios tinha lá praticamente 300 mil reais de água de luz para pagar do rodeio passado, então nos deparamos com um verdadeiro
caos. E o que estamos fazendo hoje? Tentar voltar a uma rotina adequada e tentar colocar as coisas em ordem, de modo que nós possamos trabalhar dentro de uma situação sem sobressalto. Então, nós estamos fazendo, na verdade, o feijão com arroz, a questão de casa, minimamente com os controles necessários para a gente conseguir ultrapassar e vencer todas essas etapas da precarização dos serviços que Osório ficou. Este é um momento de planejar e priorizar, prefeito. Educação, saúde, que são pontos importantes, são pontos básicos, esta prestação de serviços. Esse planejamento, o senhor tem já uma ideia até quando que Osório vai tentar retomar todas as suas ações e voltar a investir dentro do município? Nós tínhamos uma situação, algumas situações que tínhamos previsões durante as eleições de rapidamente resolver. Nos deparamos com um quadro bem diferente. Estamos agora, por exemplo, já planejamos uma posição que era uma situação que era extremamente necessária, zerar as filas das consultas especializadas. Então já estamos com todo esse planejamento feito em processo de aquisição do serviço, de modo que nos próximos 6 meses a gente zere e organiza as nossas filas para zerar 100% de todas as especialidades que o município tem hoje de déficit, oftalmologia, urologia, proctologia, ortopedia, cirurgias de todas as ordens, enfim, criar uma condição que a gente possa fazer isso. Nós estamos, assim, programando todo um processo. Em 6 meses a gente zere isso e possivelmente vamos começar esse processo já no mês de maio. Mas queríamos ter começado antes, mas vamos conseguir fazer a partir do mês de maio. Nas questões de vagas de educação infantil, são 300 e tantas novas vagas, mais 600 com aquelas reposições de crianças, avançamos bastante nisso. Tinha situações de construção de crianças, de escolas de educação infantil e posto de saúde, que já vinha de outras situações por emendas e nos PACs anteriores estamos licitando essas obras. Temos que concluir uma escola que está parada há 5, 6 anos, aí, um troço maluco, mas a Escola de Educação Infantil aqui no bairro Laranjeiras, e vamos fazer a manutenção da cidade minimamente naquilo que diz respeito às pavimentações, e nós não temos programado obras, neste primeiro momento, obras de impacto, obras que sejam, vamos dizer assim, essas obras vão dar diferença para uma situação estrutural da cidade de Osório. Não. Conseguimos botar o esgoto de Osório em operação através dessa questão que ficou resolvida judicialmente, mas ainda assim nós estamos num processo muito longe de fazer a universalização das redes, portanto é uma situação que vai demorar um tanto de tempo, mas o que eu vou te dizer assim, ó, neste momento o planejamento que nós estamos fazendo é em cima do básico, daquilo que significa melhorar cada vez mais, avançar na qualidade das escolas, na qualidade de uma escola que possa ter minimamente ampliação do tempo integral, a questão da saúde, minimamente todos os procedimentos e a rapidez de todos os processos e a manutenção da cidade. Nós estamos num processo que o nosso planejamento passa necessariamente para atacar a emergência. Prefeito, com relação à parceria governo do Estado e governo federal, como está a situação? Nós temos ótimo relacionamento com o governo do Estado e estamos trabalhando a ideia de, levando em conta, por exemplo, várias intervenções que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo na região aqui, né, e ainda bem que está fazendo. Por exemplo, quando eu fui prefeito, nas outras vezes, nós fizemos por conta e com recursos próprios a duplicação da RS-30, aqui na entrada de Osório, e era um processo que depois se viu vários municípios fazerem. Capão da Canoas fez na 407, Santo Antônio fez na entrada de Santo Antônio, Imbé fez na Paraguaçu e Tramandaí está começando agora na lateral, aquela que vai para Tramandaí Sul, ali que entra para Nova Tramandaí, a RS 786. Nós encaminhamos um projeto que estava sendo, pelo governo passado, aqui colocado como necessário, e só tinha apenas uma pequena destinação federal de recursos, né, que é a 40. Eu botei esse projeto inteiro no governo do Estado, dizendo exatamente o seguinte: olha, né, vários acessos foram feitos aqui, nós também estamos necessitando disso aqui, porque é um acesso que tem muitas empresas, tem 3 escolas, tem postos de saúde, tem comunidade, tem bairro, tem tudo. Nós precisamos fazer exatamente essa melhoria, porque ela dá acesso à freeway por fora. Ela, inclusive, esvazia, de certa forma, o círculo, a rótula de Osório, que, para quem chega aqui pela 101 e vai a Porto Alegre, tu não precisa entrar diretamente no engarrafamento, pode sair lá na frente, e isso daria um fluxo bastante diferente. Então, estamos tentando sensibilizar o governo do Estado para isso, que é o nosso maior pleito no governo do Estado hoje, né, em relação a essas situações. O resto, tudo são basicamente relações que temos e esperamos que sejamos atendidos, né? Mas nossa relação com o governo é boa, mas estamos agora não nesse empenho
para ver se pelo menos dessas obras que são similares a essa que a gente está pleiteando, que já aconteceram na região, que o Osório também seja contemplado. Governo do governo federal. Basicamente são emendas. Vamos combinar. Eu particularmente, isso é uma coisa que me desgosta e me desagrada e me decepciona, é esse sistema de emendas, né? Esse sistema de emendas parlamentares, isso aí virou, na verdade, uma grande fábrica de ilusões e de negociações. Se tiver que ter legitimidade para buscar recurso público, eu ter que passar o pinico em cima de deputados, né? É uma coisa muito deprimente, né? É uma coisa bastante, quer dizer, a legitimidade e a autoridade política de um município ter que fazer esse tipo de concessão a um mandato é uma coisa que não me agrada, mas é um modelo. Esse modelo se aprofundou de uma maneira bastante estragada com as emendas impositivas, com as emendas secretas, com tudo mais, né? E a gente vê que vai aparecer muitas distorções ainda assim. Mas quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Quando vem 1 milhão, parece que, né? Mas vamos combinar. Vamos combinar que obras estruturantes, visão regional, visão estratégica de região, visão estratégica de cidade, tu não faz com esses recursos. E um governo do Estado e um governo federal que não tenham visões estratégicas para os desenvolvimentos regionais ou de cidades que são polos, ou uma visão que tu possa investir aqui e ali a partir de recursos federais, mas que resolve não apenas a tua situação, mas faz todo um arranjo de soluções com cidades que são vizinhas e que têm, vamos dizer assim, o mesmo interesse econômico, o mesmo interesse social, o mesmo nicho de convivência, a mesma cultura de sobrevivência econômica. Então, se um país não tem, nem o Estado tem uma visão estratégica disso, da emenda é a pior coisa do mundo, entendeu? Então, eu sou decepcionado com esse processo aqui assim e tal, e, lamentavelmente, nós estamos envolvidos nele, passando o pinico onde se pode passar. Prefeito Romildo Bolzan Júnior, a situação de Osório, o senhor já expôs, né, para os telespectadores do Dimensão News. A hora não é de priorizar PPPs, não é a hora de priorizar esta participação pública-privada? Sim, não tenha dúvida. Esses seriam processos importantes. Ainda essa semana tivemos reunião para organizar algumas parcerias, algumas referências, alguns termos de referência, algumas situações que são do nosso interesse, principalmente a partir de explorações do morro, explorações das lagoas, de áreas que podem servir de comum acordo, participar de pessoas que estão interessadas em investir em Osório e existem, em situações que possam ser estratégicas, referenciais, para a mudança do curso. Quer dizer, Osório tem que mudar. Se tu for para Tramandaí, tu for para Embé, tu vai para um destino, tu vai para a praia, tu vai para o litoral e tu vai para tua casa e vai fazer lá o teu verão e vai fazer também, nesse momento de hoje, até mesmo uma segunda residência, um segundo domicílio, porque a cultura do litoral mudou bastante, né? Mas Osório continua sendo a passagem. Então nós temos que fazer, na verdade, definitivamente encontrar uma estrutura que seja o destino. Quer dizer, tu vai hoje à tarde no morro, vai estar cheio de gente lá andando no morro, tá em cima se tu vai, mas isso tem que ser orgânico, isso tem que ser a partir de estruturas maiores, de um master plan que permita a construção de hotéis, pousadas, atividades permanentes, que pessoas possam ir lá e se ocuparem permanentemente, não para fazer um lanche, para fazer uma refeição, ou para fazer uma trilha, ou para andar de bicicleta, ou para usufruir da natureza, ou fazer um pouso um final de semana tal, está sempre lotado. Mas criar uma estrutura que definitivamente seja uma estrutura receptiva como um destino a ser feito no Rio Grande do Sul, né? Como várias outras cidades já têm. Então, esse modelo é que nós estamos tentando colocar. Tivemos reunião com a AS, tivemos esse termo de referência, tivemos várias ações nesse sentido, que mesmo que embrionárias, vai chegar em determinado momento, essa situação se consolida, nós vamos lançar coisas nesse sentido para fazer referências de estruturas que sejam rigorosamente definitivas e atrativas para o município. Fomentar o turismo. Fomentar o turismo é uma delas, fomentar a boa estrutura é uma delas, fomentar atividades que possam ser referenciais do ponto de vista de característica de cidade, como um modelo de uma nova residência. Eu acho que os condomínios que estão surgindo por todos, embora seja uma modelagem de verão, mas aqui pode ser, no caso de Osório, uma modelagem de ocupação de uma nova cidade, né, de uma nova cidade com bom padrão de vida a partir exatamente das facilidades de transporte que se tem, de locomoção que se tem, de logística que se tem, do home office que se tem hoje, e Osório oferece todas essas condições com qualidade de vida. Então, essas coisas têm que ser incrementadas, incentivadas, mas dentro de um viés de crescimento econômico.
Tá certo que vai aumentar o serviço, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, mas para nós em Osório, se nós acertarmos o foco das coisas e o público-alvo, nós poderemos ter aqui uma espécie assim de uma nova cidade com um grande perfil de moradores, com grande capacidade contributiva e com boa capacidade de pagamento para fazer o giro da cidade. Prefeito, situação dos royalties da Petrobras, que Osório havia perdido, parece-me que uma gestão estava sendo feita e Osório parece que voltou a receber esses recursos. Nós tivemos em fevereiro o ok dessa situação, fomos buscar essa situação junto ao Ministério de Minas e Energias, tivemos lá uma reunião ampla, onde, na verdade, naquela reunião, com a participação de 2 ministros de Estado, de toda a parte técnica do Ministério de Minas e Energias, de deputados que estavam presentes, nós estávamos lá organizando o nosso debate e saímos de lá com a posição definida. Osório retomará essa situação. Dali, ficou definido que iria fazer só o instrumento jurídico para fazer um encaminhamento, vamos ver, dessa situação. Dali para frente, né, uma coisa que por portaria foi retirada e por portaria foi concedida, ou por decreto foi retirada e por decreto foi concedido em todas as situações, Osório até o presente momento ainda não conseguiu fazer a definição da modelagem, que o Ministério não conseguiu dar a modelagem definitiva. Parece que agora vai ser para o projeto de lei, e o projeto de lei, se for para o Congresso, a gente sabe como acontece, né? Então, na verdade, eu estou muito decepcionado, porque saí de lá com uma posição clara, definida, técnica e politicamente, resolvido, e depois veio toda essa situação de dificuldades que eu ainda espero que seja resolvida. Eu tenho ainda uma informação que mesmo o projeto de lei com urgência urgentíssima, que é o que dizem, é um projeto que pode tramitar no máximo em 45 dias e, se por acaso ele não for votado, ele tranca a pauta. Então, ele é um projeto que acaba tendo preferência no andamento. Mas se isso acontecer, a gente vai. Eu já tinha, a definição política e técnica está feita, é só um meio que parece que nos arrumaram para nos botar, como diz o outro, na fila de espera. É uma coisa lamentável, porque o Osório depende necessariamente para seu equilíbrio hoje orçamentário e a sua execução orçamentária, e retomar uma capacidade de investimento precisa desses recursos, que não são muitos, mas são necessários para minimamente poder ter isso. Até porque as bases de operação, né, são centralizadas em Osório. E essa é a situação mais interessante. 2 municípios brasileiros têm essa situação, quer dizer, tem Monobóia, tem Pir. Quer dizer, o que mais impacta? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que mais impacta? E que bom que o PIR, como estrutura de apoio à operação da Monobóia, também está enquadrada como uma estrutura que recebe royalties. Ótimo, ótimo. Mas o que é o caso do município de Imbé. Ótimo. Mas o que impacta mais? A operação depende rigorosamente, o embarque e desembarque, da tancagem. Se não tiver tancagem, não tem operação de embarque e desembarque. O dano acontecido na área que pertence ao Osório, onde está a tancagem, é muito mais expressivo ambientalmente, porque o royalties tem esse conteúdo de indenização ambiental por qualquer dano presumido, mas muito mais importante do que o próprio PIR, né? Então, que esta regulamentação não seja feita rapidamente é um troço absurdo, porque o Osório recebeu por 20 e tantos anos, de uma hora para outra resolveu tirar por falta de regulamentação. Mas o que é isso? Então, na verdade, é um ato de justiça recompor uma situação fática que existe para que a gente possa receber novamente esses valores. Se não há essa sensibilidade, qual é a sensibilidade que mais teremos para convencer dentro de uma estrutura que praticamente é uma unidade fechada? Tudo opera junto. E se não tiver uma, não funciona a outra. Então, por favor, né? Lamentavelmente, a gente se mete na burocracia e fica muito decepcionado com a incapacidade, a insensibilidade, às vezes, daqueles que têm que decidir sobre isso. E ficamos nós aqui no pincel amargando as nossas dificuldades. Bom, estamos conversando com o prefeito Romildo Bolzor Júnior, prefeito municipal de Osório. Sei que o prefeito tem outras agendas, então nós vamos encaminhar, né, a nossa parte final do nosso contato, mas o prefeito falou em projetos de lei. Projetos que o prefeito, com certeza, tem encaminhado também para a Câmara Municipal de Vereadores, buscando, né, agilizar alguns serviços, enfim, né, as atividades do poder público, relacionamento, né, do Executivo com o Legislativo Municipal em Osório. Normal, tranquilo, quer dizer, o respeito de poderes autônomos, né? O Executivo tem atribuições, o Legislativo tem atribuições. Com a nossa bancada, que é majoritária, nós nos reunimos uma vez por semana, debatemos os assuntos que vão para a Câmara.
tudo mais. Nós temos o nosso vice-prefeito que faz um ótimo relacionamento com todas as bancadas de oposição também. Então, ali, por mais divergência política que se possa haver, pessoalmente, nós temos os nossos níveis de relacionamento que ficam no limite das nossas questões políticas, mas nas questões que dizem respeito à municipalidade, a gente atua de uma maneira tranquila. Temos que enfrentar uma questão aqui no município de Osório, que é dar uma certa equalizada administrativa. Essa equalizada administrativa foram vários projetos de lei para a Câmara que têm repercussões. Tem repercussões no longo prazo, não para aqueles que têm direito adquiridos, mas no mais longo prazo tem repercussões, com extinção de cargos, com refazimento de critérios para quem ingressa no serviço público mais adiante, com criação de umas novas estruturas para prestação de serviço mais facilitada, principalmente no sentido de contratações. Então, claro que isso gera, de certa forma, algum desconforto, mas são medidas que a gente tem que tomar, tem que atuar, tem que fazer, tem que estar com a consciência muito tranquila que esse é o melhor caminho, embora se saiba que vamos ter resistências. E como o administrador público não é aquele que só agrada, o administrador público é aquele que tem que ter um posicionamento muito claro para as questões de curto, médio e longo prazo. Nesse momento estamos com uma pauta que não é a pauta de curto prazo, mas é a pauta de médio e longo prazo, colocada na Câmara para exatamente fazer o primeiro passo de encaminhamento daquilo que fatalmente Osório um dia vai ter que chegar, que é exatamente corrigir distorções que geram para nós hoje uma imprevisibilidade orçamentária. Então, são legislações que foram lá, estão postas. Ontem mesmo tivemos uma Assembleia Geral com os servidores, uma Assembleia boa, dura, leal, franca, aberta, mas uma Assembleia esclarecedora para todo mundo. Quem não entendeu, não entendeu. Quem quer entender, entende. Quem compreende, compreende. Quem não quer compreender, também não há problema. O que eu vou fazer? Mas pelo menos os dados e as coisas foram colocados a limpa. Isso faz parte da transparência. Para mim, se forem rejeitados os projetos, a minha parte nós fizemos porque eu tenho certeza absoluta que aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo discutido, são medidas necessárias para que a gente comece a encaminhar um processo novo de readequação do índice extrapolado, de readequação da própria reforma administrativa, que vai ter que ser aprofundada um pouquinho mais logo ali na frente, mas sinaliza, de certa forma, para uma situação de futuro e ajuste no futuro do município de Osório. Prefeito Romildo Bolzan Júnior, considerações finais, aquilo que nós não questionamos, que o senhor queira, nesse exato momento, né, colocar para os telespectadores do Dimensão News. Não, muito obrigado. Eu fico muito contente com a vinda de vocês aqui. Acho que é necessário que as cidades troquem experiências importantes. Nunca dá para esquecer que Tramandaí, em 69, saiu de Osório. E Tramandaí é um filho pródigo, porque evoluiu, cresceu e tudo mais. Vocês fazem uma imprensa bastante aberta, dinâmica, com abrangência litorânea e tudo mais, e eu fico muito agradecido de ter a oportunidade de discutir as coisas de Osório abertamente por intermédio dos espaços que vocês estão nos ofertando. Muito obrigado. Prefeito, para finalizar, e o Grêmio, prefeito? Na sua opinião? Eu acho que é isso aí para pior. Vamos passar o ano disputando as coisas intermediárias, cuidando para não cair, cuidando para fazer uma campanha justa, adequada, sem muito sobressalto, mas que mantenha uma média aí de alguma classificação para alguma coisa. Acho muito difícil Sul-Americana, acho muito difícil Copa do Brasil, né? Mas eu que já fui presidente, que ninguém dava nada lá por 2015, que a gente teve que derrubar um time inteiro e fazer um projeto novo de clube, e acabamos campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Supercopa, 5 títulos, 14 títulos ao final, e também levamos um susto de rebaixamento, recuperamos. Quer dizer, para mim não tem mais surpresa nenhuma, entendeu? O que eu torço é que o Grêmio vai bem esse ano e consiga pelo menos passar incólume nessa situação que está vivendo, porque o plantel realmente não é um plantel muito qualificado. Prefeito Romildo Bolzan Júnior conversando conosco aqui no Dimensão News. A notícia e a informação em primeiro lugar.